Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula da disciplina de práticas instrumentais. Nós vamos falar da prática de se medir níveis de pressão sonora, que é o vulgarmente chamado de ruídos, né? Os ruídos, né, eles precisam ser medidos no ambiente, mas antes que a gente utilize qualquer tipo de equipamento, a gente precisa definir qual o ruído e principalmente entender com que ambiente a gente está, o que a gente precisa naquele ambiente saber para que a gente possa fazer uma medição de forma adequada. A primeira coisa quando a gente pensa em ruído, que a gente chega num ambiente, é definir qual é a fonte principal de ruído, né? Então, a fonte principal de ruído, a gente tem que observar onde que ela está dentro do ambiente, para que depois a gente analise qual é a trajetória desse ruído, para ver quem vai ser atingido com isso, quem vai ser o receptor. Né? É uma pessoa, são várias pessoas, o ruído só está dentro daquele ambiente, está passando para outros ambientes. Então, tudo isso tem que ser verificado, porque eu tenho que saber como que eu vou fazer essa medição. E para que eu vou fazer essa medição? Eu estou fazendo a medição em relação ao ambiente, estou fazendo a medição em relação ao trabalhador, né? Para que eu vou fazer aquela medição? Mas não basta só isso. Às vezes, quando você vai fazer as suas medições de ruído, você entra num determinado ambiente e você tem que conversar com as pessoas, até para entender o que está acontecendo naquele ambiente. E você pode ter situações que as pessoas vão estar te falando algumas coisas que você vai ter que levar em consideração, dependendo, às vezes, do grau de instrução daquela pessoa, do nível de conhecimento que ela tem. Vamos dar um exemplo sobre isso. Vamos dizer que aquela determinada pessoa tenha conhecimento sobre o que é ruído, sobre o que ele vai fazer com a sua saúde, com o seu sistema auditivo. Então, ela tem a percepção que aquilo pode não ser adequado para ela. Agora, uma outra que não tem esse conhecimento, ela pode achar que esse ruído não tem nenhum problema ela ficar exposta. Por quê? Porque ela vive em ambientes que tem ruído também. E ela acha que ela é normal, ou já trabalhou em ambientes com mais ruído, com mais intensidade de ruído do que aquele determinado ambiente. Então eu tenho que verificar o que as pessoas estão me falando, quem são essas pessoas, para entender, né, se aquela pergunta que eu fiz está sendo respondida da melhor forma possível, né? Mas também não basta só isso, eu tenho que olhar o ambiente como um todo, né? Eu tenho que ver qual é o sexo das pessoas, a idade das pessoas, escolaridade, qual o nível social das pessoas. Por quê? Porque isso tudo vai estar influenciando na resposta dela. Uma pessoa que tem mais idade, por exemplo, ela pode já ter perda auditiva, né? E ela não está sentindo o que está acontecendo, ela não está escutando o que está acontecendo naquele ambiente. E vai falar que está normal. Né? Ou até mesmo pela falta de orientação da pessoa, aquele ambiente já sofreu várias modificações e reduziu o nível de ruído que tinha ali e ela nem percebeu. Né? Por quê? Porque ela não está atenta a essa situação, ela não tem conhecimento para dizer para você que realmente o que está acontecendo naquele ambiente. Né? E aí a gente passa para outras situações também que a gente tem que verificar no ambiente. E aí que são mais voltadas para a nossa área, né? Que é a duração com que aquelas pessoas ficam ali dentro daquele ambiente, a intensidade que ocorre aquele que ocorre aquele ruído, né? Então tudo isso vai fazer com que eu tenha um panorama geral do que eu vou fazer, como que eu vou fazer as minhas medições. Antes disso, se eu chegar no ambiente e começar a medir, posso estar fazendo uma coisa certa, mas normalmente eu estou fazendo a coisa errada, né? Porque eu não tenho certeza nem do que eu vou medir, nem de onde que eu vou medir, nem por que eu vou medir. Né? Então, tudo isso influencia para que você esteja fazendo o seu trabalho de forma adequada. Agora, a partir do momento que eu cheguei no ambiente e já defini algumas coisas, eu vou começar a trabalhar com meus equipamentos. Eu vou começar a
utilizar os equipamentos. Mas mesmo para utilizar os equipamentos, eu vou ter que definir algumas coisas. Existe que tipo de ruído dentro desse ambiente? Existe um ruído de impacto? Existe um ruído contínuo? Existe um ruído intermitente? Aí vocês se lembram o que a gente já estudou lá na parte de higiene? Né? Ruído contínuo é quando ele tem um tempo longo, né? E vai ter uma oscilação pequena de 3 decibéis, né, desse tempo longo, então mais de 15 minutos. Quando o ruído é intermitente, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma oscilação maior do que 3 decibéis. Então ele vai ao ruído de fundo, né, e volta, e a gente vai ter que saber medir essa situação também. E aí como que é ir ao ruído de fundo? É como ele praticamente fica sem, ele não está sendo escutado. Né? Vamos dizer um ar-condicionado. Quando o ar-condicionado está trabalhando de forma adequada, o compressor está trabalhando, né? Aí quando ele chega à temperatura ideal, o compressor desarma. Então quer dizer que acabou aquele ruído momentaneamente, até que a temperatura comece a aumentar, aí o compressor vai entrar de novo. Isso é um ruído intermitente. Agora, se o ar-condicionado está trabalhando de uma forma não adequada, né, ele pode estar trabalhando de forma contínua, o compressor nunca sai, está gastando mais energia, mas aí eu vou medir um ruído contínuo. Agora, quando seria um ruído de impacto? O ruído de impacto, gente, seria aquele que ele é muito rápido, e para que eu possa medi-lo, eu tenho que ter um instrumento que meça, que tem uma resposta rápida, porque ele acontece em 1 segundo. É como se fosse um pico de energia, né, em intervalos maiores que 1 segundo. Tá? Então, quando eu não tenho ruído de impacto, eu tenho ruído contínuo, ele volta a ser contínuo. Então, às vezes eu estou com o instrumento e não consigo medir o ruído contínuo, não consegui medir o ruído de impacto porque eu estava nas escalas impróprias para fazer aquela medição. Tá? Então, para que eu comece a medir, eu já vi um monte de coisa, e agora estou vendo qual o ruído, para que eu possa saber qual o tipo de medição que eu vou fazer. Né? Com qual instrumento e qual escala, qual a curva, qual a resposta, né? Isso tudo influencia na minha medição. Senão o instrumento vai me dar uma leitura, mas não vai ser a leitura adequada. Então vamos dizer, ruído contínuo e o ruído intermitente. Eu tenho, como que eu posso fazer essa leitura desse ruído? Eu vou ter que estar na curva A, né? Na curva de ponderação A, e vou ter que estar com a resposta lenta. Né? Por quê? Porque eles são longos, então não tem problema eu estar na resposta lenta. Agora, quando eu estiver fazendo a medição de ruído de impacto, é diferente. Né? Eu tenho duas possibilidades de medição. Eu posso estar na curva C com a resposta rápida, ou posso ter um instrumento que mede ruído de impacto, né? Com a curva linear e com a resposta de impulso. Eu posso ter essas duas situações. Todos esses equipamentos que a gente vai mostrar hoje aqui, eles não têm a curva linear nem a resposta de impulso, mas a nossa legislação permite que a gente meça com a curva C e com a resposta rápida. Tá? Então eles estão adequados também e a gente pode fazer essas medições. Só que os limites de tolerância variam. Né? Então quando eu estou com a curva C, o meu limite de tolerância é 120 decibéis e o meu risco grave e eminente é 130 decibéis. Se eu tiver um instrumento para que eu possa fazer as medições com a curva linear, o meu limite de tolerância é 130 decibéis e o meu risco grave e eminente, né, é quando eu tenho 140 decibéis. Tá? É só essa diferença, mas das duas formas eu posso fazer a medição e vai estar adequada. Tá? Agora, voltando um pouquinho, né? A gente estava falando de ruído de impacto e a gente falou sobre os limites de tolerância. Voltando um pouquinho para o ruído contínuo. Aquela tabela que a gente tinha lá, 85 decibéis, tempo que a gente podia ficar exposto de 8 horas, né? Ele é todo voltado para as minhas medições com a curva A. Então, lá a referência da norma é a curva A. Então, se eu quiser comparar alguma coisa com aquela tabela, né, 90 decibéis, 4 horas de duração que eu posso ficar exposto. Né? Então, eu tenho que estar na curva A. Então, se eu for fazer medições em relação ao ser humano, né, ao trabalhador, para que eu possa ver se os limites de tolerância foram ultrapassados ou não, eu vou estar sempre fazendo as medições na curva A.
Se eu for fazer ruído, verificar o equipamento, os equipamentos no ambiente, para o fabricante dar qual é o ruído que ele está emitindo, ou se eu for medir ruído de impacto, eu vou estar na curva C. Tá? Só para a gente distinguir direitinho, porque isso é fundamental, porque senão eu faço uma leitura completamente inadequada para aquele tipo de ambiente. Tá? E voltando lá à nossa tabela, né? Ela é toda retirada, né? É toda feita em cima dos valores que são adequados por ser humano. Então, a curva A, ela busca exatamente fazer um filtro, exatamente como se fosse o ouvido do ser humano. Então, ela está ajustada para isso. E a gente tem todos os limites de tolerância sendo dados com os seus respectivos tempos de exposição, que eu posso. Se eu ultrapassar isso, aquele ambiente está insalubre. Tá? Então, dessa forma, a gente já consegue, já está depois de fazer a medição, já está verificando se aquele ambiente está ou não adequado. Aí eu tenho os equipamentos, né? E os equipamentos, eu já falei que a gente precisa primeiro fazer o ajuste, né, da curva e da resposta. Então, todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui, eles têm a curva A e a curva C. Eu só tenho essas duas curvas? Não, né? Eu posso ter a B e a D. Não é o caso aqui dos equipamentos. A B é muito semelhante à A, né? Só que consegue pegar níveis de ruído um pouquinho maiores. E a D é quando eu tenho ruídos a nível semelhante a de aeroportos, né? Mas se eu não tiver esses casos, eu posso estar medindo com esses equipamentos aqui que está adequado. Instantânea, e o dosímetro eu vou medir a dose, né? E ele é um equipamento que faz a integração dos valores. Vamos dizer que eu tenho num determinado ambiente uma pessoa que roda a fábrica, né? Então ela passa por diversos ambientes diferentes, com diversos equipamentos diferentes, e aí fica difícil de eu verificar quanto tempo que ela ficou exposta a um determinado ruído. Então, esse equipamento já faz isso para a gente, né? Você coloca o dosímetro na pessoa que está fazendo, que está ficando exposta num determinado ambiente, e ele vai fazendo a integração de todos esses valores, né? Como que ele faz essa integração? Ele vai ver qual o ruído naquele local, vai ver qual o tempo de exposição e vai ver qual o tempo que eu poderia ficar naquele nível de ruído. Tá? Já esse aqui não, ele só me dá o nível de pressão sonora, né? E aí eu vou ter que verificar quanto tempo que aquela pessoa ficou. 4 horas, aí deu lá 85 decibéis, tá adequado. Se ficou, eu medi, deu 95 decibéis por 4 horas, está inadequado. E aí eu consegui fazer a determinação da insalubridade, se está insalubre ou não aquele determinado ambiente. Agora, se eu tenho dois tipos de situações, se aquela pessoa está num ambiente e ficou exposta a dois tipos de ruído diferentes. Às vezes uma máquina estava ligada, na parte da manhã ela ficou fazendo os trabalhos com aquele tipo de ruído, na parte da tarde ela ficou com outro tipo de ruído. Aí eu também tenho que fazer a associação, mas dessa forma, se eu ficou 4 horas com uma exposição e 4 horas com uma outra exposição, eu ainda consigo fazer a medição com esse tipo de equipamento, porque eu percebo que ela só fica exposta a um tipo de ruído e em horas determinadas. Agora, se é mais do que isso, o mais utilizado é o dosímetro. Por quê? Porque eu consigo que todo o local que ela está percorrendo, eu consigo determinar através dessa integração dos valores o que está acontecendo. Se não, eu posso fazer, né, através daquela equação que a gente tem para somar todas essas exposições, que a dose, né, é igual a C sobre T, né? E aí se eu tiver um ambiente só, ou um ruído só. Agora, se eu tiver vários, eu vou ter C1 sobre T1, mais C2 sobre T2, mais C3 sobre T3, e aí por diante, né? Até o número adequado de equipamentos que eu tenho no ambiente, ou de locais diferentes que aquela pessoa pode estar passando, né? Mas, se eu tiver que fazer uma avaliação
a nível de INSS ou porque a pessoa está recorrendo na justiça, o mais adequado é estar fazendo com esse equipamento, que vai fazer, eu vou ter uma certeza maior, porque a duração os períodos que aquela pessoa vai ficar naquele ambiente vão estar sendo contabilizados aqui também. Tá ok? Então vamos ver o que a gente precisa estar sabendo em relação aos equipamentos para fazer a medição. A gente já viu os ambientes, já viu que tipo de ruído tem, já viu como funcionam os equipamentos. Agora vamos ver como que a gente vai fazer a medição, né? A gente tem aqui um equipamento para fazer uma medição instantânea de ruído. A primeira coisa que eu vou fazer é ligar esse equipamento. Se eu vou ligar esse equipamento, depois eu vou ter que ver. Eu verifiquei que nesse ambiente eu vou fazer uma leitura de ruído contínuo. Ruído contínuo, a gente tinha já falado que é curva A, né, resposta lenta. Então, eu vou botar aqui, ó, curva A. Eu vou vir aqui, ó, tem A e C, né? Eu vou botar A. Aqui eu botei C, D, B, C, está mostrando aqui no display, e aqui eu tenho DBA. DBA é como eu faço a leitura do ruído contínuo. Ainda falta a minha resposta. Minha resposta vai ser lenta ou vai ser rápida? Ruído contínuo pode ser lenta, né? Não precisa ser rápido. Então eu vou ver aqui, ó, rápido ou devagar. No display vai aparecer fast, que é rápido, ou slow, que é lento, né? Então eu vou verificar o que está acontecendo. Então aqui está fast, eu vou mudar porque eu preciso de estar em slow. Aí eu venho aqui, está marcando slow. Dessa forma aqui, eu já posso estar fazendo a medição de ruído contínuo. Eu já estou na curva e na resposta adequada para fazer a medição de ruído contínuo. Mas eu ainda posso melhorar um pouquinho isso. Ruído contínuo, ele pode ter uma variação de 50 decibéis até 100, 120, 115, né? Então, como pode ter a variação e esse instrumento me permite, eu vou botar na escala automática. Por quê? Porque ele vai definir qual a escala melhor para que ele possa fazer a medição. Aí eu venho aqui no nível e vou ver, ó, eu tenho escalas. Tem 4 tipos de escala. Tenho a automática, que vai de 30 decibéis até 130. Eu tenho a de 30 a 80, que são para ruídos menores, com intensidade menores. Eu tenho de 50 a 100 e eu tenho de 80 a 130. Como esse equipamento me permite, eu já vou botar no automático, porque ele define qual é a escala mais adequada. Se eu não tivesse essa possibilidade, igual é esse equipamento aqui, ele não tem, ele é mais antigo, ele não tem a escala automática. Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar a escala mais adequada. E se ele estiver na escala errada também, ele indica, tá? Ele vai botar, ó, aqui está under, né? E vamos ver se ele vai... Aqui ele só está mostrando quando está abaixo, mas ele vai mostrar se está abaixo ou que está acima, na over ou under, né? Mas se for esse outro aqui, ele vai fazer essa mesma demonstração utilizando uma setinha, para cima ou para baixo. Aí você vai ver que você está na escala errada também, tá? Esse equipamento aqui, porque esse aqui não tem automático. Como esse aqui tem automático, eu já vou deixar na escala adequada, tá? Vou botar aqui, ó, automático, estou na escala, na curva A e estou na resposta slow. Meu equipamento está preparado para fazer a medição. Então, eu já verifiquei, antes de eu mexer com o equipamento, onde que estava o meu receptor, onde que estava a minha fonte, vou botar ele no local adequado, e aí eu vou deixar ele fazendo as medições e posso botar aqui para que ele pegue as medições mais altas, máximo. Aí eu cliquei aqui, lá no display tem que aparecer máximo, tá? E aí esperei 2 minutos e vou apertar o hold. A partir do momento que eu apertar o hold, fixou aquela leitura e eu posso fazer a anotação. Eu sei quantas horas que aquela pessoa passa naquele ambiente e aí vou verificar se aquele ambiente está adequado ou não, tá? Dessa forma é simples, né? Não tem muito... o próprio equipamento vai te indicando através do display o que você tem que ir fazendo, tá? Esse equipamento ainda te dá a opção de você gravar.
E ele tem um cabo que você liga no computador e pode transferir os dados. Então aqui tem gravar, né? E você aperta aqui e ele vai aparecer REC display e vai mostrar que está gravando, tá? Então ele é bem simples de utilizar. A única coisa que a gente precisa, gente, é saber qual o tipo de ruído, isso, as escalas e a resposta que a gente precisa. O resto ele vai sinalizando para a gente. Tá ok? Lembre-se sempre, quando acabar de mexer com o equipamento, voltar para fazer outra medição, eu vou retornar. Então, vou tirar o hold para desabilitar ele e vou tirar o máximo. Ele ainda te dá também a escala de mínimo. Eu posso ter mínimo e máximo, ou posso ter nenhuma sinalização quanto a isso. Tá? E aqui eu ainda consigo também botar a tela iluminada para ambiente que eu tiver pouca iluminação, tá? Para fazer as medições. Tá? Então, esse equipamento, ele é vulgarmente chamado de decibilímetro, tá? Mas é um medidor de nível de pressão sonora. Aí eu vou só mostrar as diferenças desse para esse, né? Eu tenho aqui esse equipamento, eu vou botar aqui no seletor ligado. Aqui eu tenho a escala A e tenho a escala C. Então, a mesma coisa do outro, só muda o tipo de seletor, né? Aqui eu tenho S de slow e fast. E aqui, se eu jogar o seletor para o outro lado, eu vou estar botando máximo e hold. E aqui eu tenho as escalas. A diferença maior deles é que eu tenho a escala aqui 30 a 80, de 50 a 100 e de 80 a 130. Mas não tem o automático. Aquele lá já tem mais facilidade, é mais novo, né? Mas esse aqui mede da mesma forma, né? É tão eficiente quanto o outro, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que saber desses equipamentos, né? Quando eu for fazer uma cotação para esses equipamentos, eles têm que estar com a frequência mais adequada, né? Então, que eu esteja na banda de oitavo. Então, vou ver lá se a minha frequência lá, o fornecedor desse equipamento, o fabricante, me dá uma frequência mais ajustada dele. Esses equipamentos aqui, em relação a esse aqui, eles são mais funcionam de uma maneira correta. Esse aqui, quando eu estiver medindo o ruído do ambiente normal, ele funciona. Mas esse aqui e esse aqui, eles são mais adequados, porque eles só medem ruído. E aí eu tenho outras características nele que esse aqui não tem. Esse aqui, não sei se vocês estão lembrados, é o 4 em 1, né? Eu meço ruído nele, né? Mas meço também iluminação, temperatura e umidade. E por isso ele tem algumas coisas que não são tão acertadas, né? Tão características desse tipo de equipamento aqui, tá? Mas é a mesma coisa, mas procurar sempre, quando eu for fazer uma leitura mais apurada, tá trabalhando com os equipamentos específicos. Esse aqui, uma diferença grande desse aqui, né? Não tem como eu fazer o meu ajuste, né?